Capítulo 393, Dama da Sorte 2. Ele deixou apenas uma sombra viva e lançou um feitiço de terra que abriu uma divisão no solo. Isso desaceleraria a onda de entrada por tempo suficiente para realizar seu experimento. Camila disse a ele que as sombras empregavam ataques estranhos. Lid queria ver se era algo que ele poderia imitar ou pelo menos lhe ensinar algo sobre as habilidades da Estrela Negra. Assim que a sombra chegou a uma distância de 10 metros de Lid, ela ergueu os braços em sua direção. Os membros se alongaram como cobras feitas de escuridão e os dedos se esticaram em agulhas de metros de comprimento voltadas para o núcleo de mana de Lid. Embora inesperado, o movimento não teve a velocidade necessária para ser uma ameaça. Lid correu sob os braços estendidos, atingindo o corpo do oponente com o punho nu. A sombra explodiu em flocos negros que lentamente desapareceram. Foi como bater em uma almofada. Além de um pequeno zumbido nos ouvidos quando os fragmentos me tocavam, nada de estranho aconteceu. Eu posso ver porque os falsos magos precisam manter distância, mas com a minha velocidade esse tipo de ataque é inútil. Solos. Nada relevante. O dano físico funciona como qualquer outro tipo de dano. Lid fez o mesmo com a onda seguinte. Ele deixou apenas uma sombra viva, mas desta vez ele permitiu que acertasse seu antebraço. As agulhas dos dedos não eram afiadas ou fortes o suficiente para perfurar sua armadura Skinwalker. A sombra mudou sua abordagem, tendo suas extremidades envolvendo o braço de Lid enquanto sugava sua força vital e mana. Para a surpresa de Lid, a aparência da sombra começou a se transformar em uma cópia de obsidiana de sua presa. Lid lançou um pequeno raio que destruiu o Doppelganger, obtendo dois resultados inesperados. Antes de se estilhaçar, a sombra assumiu novamente sua aparência humana por um segundo. Isso permitiu que Solos o reconhecesse. É um dos comerciantes das barracas de comida. A boa memória dela sempre o surpreendeu. Lid mal conseguia se lembrar dos rostos dos moradores de Lutia, muito menos de um estranho na multidão. Quem se importa? Isso foi uma perda de tempo. Pelo menos a quantidade de energia que ele roubou de mim é irrelevante. Eu me pergunto o que a segunda estranheza era que um dos flocos era azul em vez de preto. Isso chamou a atenção de Lid. Ao contrário dos outros fragmentos até agora, ele não estava desaparecendo. A partícula de luz azul atingiu o abdômen de Lid, onde residia seu núcleo de mana. Ele tentou bloqueá-lo com a mão, apenas para vê-lo passar como um fantasma. No momento em que o floco azul entrou em seu corpo, Lid sentiu uma forte dor de cabeça. Memórias que não pertenciam a ele passaram diante de seus olhos, mostrando-lhe rostos desconhecidos e fazendo ouvir palavras desconhecidas que de alguma forma ele era capaz de compreender. Quando a próxima onda de sombras chegou, Lid percebeu que conhecia a receita secreta para uma espécie de molho de 12 especiarias. Ele ainda estava muito confuso para correr qualquer risco, então ele usou suas varinhas para rapidamente se livrar dos inimigos antes de sair da barreira. O que diabos acabou de acontecer? Ele pensou enquanto revia a memória alienígena até que quase podia sentir as especiarias em suas mãos emitindo sua fragrância familiar, mas desconhecida. Não tenho certeza. Solos respondeu. Talvez as sombras sejam as mentes dos Khadoorianos, ou pelo menos um eco delas. Isso explicaria por que eles não têm núcleo de mana ou força vital. Pode ser uma maneira que a Estrela Negra usa para se livrar de suas emoções mais violentas ou simplesmente para colher mais poder. Tenho certeza de que, embora a força vital que a sombra roubou para você se foi, você recuperou toda a sua mana. Minha hipótese é que, enquanto dentro da mente da criatura, ela temporariamente se tornou sua. Quando você quebrou a sombra, o floco ainda continha parte de sua consciência. Então, quando você reabsorveu sua mana, você também teve um vislumbre da mente do vendedor ambulante. Sim, e agora posso abrir o McDonald's. Bem, o que você esperava? Uma memória aleatória de um estranho aleatório é algo irrelevante. O que você pensaria se tivesse descoberto o segredo da Estrela Negra na primeira tentativa? Solos respondeu como uma risada. Essa maldita coisa estava me atraindo como uma armadilha. Vamos fazer mais algumas tentativas.
Sem dor, sem ganho. Minha única esperança é que a Madame Sorte sorria para mim pela primeira vez. Depois de várias tentativas, Lita estava à beira de um colapso nervoso como resultado do processo de coleta de memória. O que ele não havia considerado é que a Madame Sorte já havia sido gentil com ele. Encontrar uma receita dentro de uma mente cheia de séculos de agonia foi um golpe de sorte. Como tal, não aconteceu novamente. Todas as memórias que Lit adquiriu eram sobre dor, desespero e morte. Esses pobres bastardos estão em uma situação muito pior do que a minha. Pelo menos até conseguir me manter vivo, posso evitar ser reencarnado. Eles sofrem uma morte terrível várias vezes ao dia. A Estrela Negra nada mais é que uma maldição. Scarlet estava certa, a única opção ao enfrentar uma coisa dessas é destruí-la. Lit sentiu Solus estremecer com suas palavras. Ele levou alguns segundos para se lembrar de como Scorpicor e tentou matá-la por preconceito. Nem se atreva a se comparar a essa monstruosidade. Você me dá esperança todos os dias. Você é meu primeiro e mais querido amigo em todas as minhas 3 vidas. A Estrela Negra não faz nada além de pegar. Ele roubou tudo dos Kandorianos. A mente de Lit foi invadida novamente pela memória de um fazendeiro que, durante os anos de loucura, foi forçado a matar seus próprios filhos no início de cada ciclo para evitar que seus vizinhos profanassem seus corpos. Estou farto deste lugar. Ele pensou com nojo. Vamos terminar nossa missão e sair daqui. A agonia e a loucura das memórias adquiridas queimaram seu cérebro como ácido. Assim que o próximo ciclo de luz começou, Lit entrou na barreira. Ele já sabia o que iria acontecer e onde encontrar a multidão. Sua mente estava fria novamente. Ele considerou sua situação como remover um band-aid. Quanto mais rápido, melhor. Do outro lado, um homem estava lavrando a terra perto de sua casa. Ele sabia que era uma missão tola, mas depois de séculos de armadilhas, era a única parte de sua vida que ainda fazia sentido. Era o mesmo fazendeiro que cumprimentara Lit durante o ciclo anterior. No momento em que viu o estranho se aproximando, ele largou a enxada no chão e correu em sua direção. Como você entrou, estranho? Você está aqui para nos ajudar? Ele perguntou novamente. Lita estava prestes a dispensar o homem quando percebeu que as palavras não eram mais um jargão. O que você disse? Capítulo 394, Tempos Divertidos 1. A resposta simples de Lit fez o fazendeiro explodir em lágrimas. Nos últimos séculos, o homem tinha feito tudo em que podia pensar para escapar do pesadelo que sua vida era. Ele tentou cavar sob a barreira, tentou quebrá-la e se matou de qualquer maneira que pudesse imaginar e colocar em prática. No entanto, o único resultado foi acordar no mesmo dia em que o Lorde Supremo seria ativado, não importando se ele morresse devido à chuva negra ou por suas próprias mãos. No início, ele depositou suas esperanças nos clérigos do Sol Alto. Eles eram os magos mais poderosos de toda a nação de Belante, da qual Caduria era a capital. Eles haviam forjado o Lorde Supremo para proteger o reino contra as forças invasoras do norte. Eles criaram o problema, deveriam resolvê-lo. Tempo era a única coisa que não faltava aos Cadurianos. Só anos depois, os clérigos confessaram ter perdido seus poderes mágicos. A revelação o levou à Era da Loucura. Durou décadas e acabou não porque as pessoas encontraram uma nova esperança em seus corações, mas porque nada do que fizeram ficou preso. Suas ações, boas e más, eram irrelevantes. Tudo seria reiniciado no próximo ciclo. A impossibilidade de mudar o menor detalhe de suas vidas os fazia perder o ímpeto de agir. Então, o fazendeiro colocou sua fé nos misteriosos estranhos que viriam de vez em quando, mas isso também acabou sendo um sonho irreal. Os estranhos não podiam ou não queriam se comunicar e suas ações eram sempre violentas. Eles iriam ignorar o fazendeiro ou matá-lo no local sem dizer uma palavra. Depois de falar com outras pessoas, o homem aprendeu como os estranhos fariam massacres por vários ciclos antes de partir. Alguns Cadurianos consideravam os estranhos como demônios, que viriam para causar estragos e tentar roubar o Lorde Supremo.
Muitos mais os consideravam a única prova de que ainda estavam vivos e não presos em um pesadelo eterno. Para algumas pessoas, como o fazendeiro chorando, eles eram o último resquício de esperança. Os estranhos ainda tinham sua magia, seus rostos e linguagem sempre mudariam. Eles foram a única variável restante em uma vida de outra forma imutável. As palavras de Lit comoveram o fazendeiro porque foi a primeira conversa que ele teve em mais de 700 anos com alguém do mundo exterior. Alguém que o homem não tinha ideia de quem era ou quais poderiam ser suas respostas. Mesmo que apenas por um único segundo, o fazendeiro sentiu que a roda do tempo começou a girar novamente para ele. Você está bem? Lit ficou surpreso com os gritos de alegria repentinos. Ele estava prestes a usar o revigoramento para verificar a condição do Kadura quando se lembrou das palavras de Camila sobre a magia de cura ser letal para os cidadãos da cidade perdida. Sim. Estou mais do que bem, obrigado. O homem enxugou as lágrimas. Ele não queria perder um único segundo do milagre na frente dele. Você está aqui para nos ajudar. Você pode derrubar a barreira e nos libertar? Ele perguntou com a voz trêmula. Mesmo se eu quisesse te ajudar, eu não sei como a capacidade de entender o Kadura abriu novas possibilidades, mas Lit não tinha certeza se valia a pena explorá-los em vez de apenas terminar com isso e retomar sua viagem. Quanto à barreira, não existe para mantê-los prisioneiros, mas para evitar que a estrela negra espalhe sua praga. Eu sinto muito. Lit esperava que o homem ficasse furioso ou começasse a chorar de novo. Faz sentido, o homem disse com um suspiro. O Lorde Supremo, ou Estrela Negra como você o chama, foi planejado para preservar a vida dos Kadurianos a todo custo e para liberar a fúria do Sol Superior, nosso Deus, sobre nossos inimigos. Ainda me pergunto se algo deu errado ou se aqueles clérigos idiotas nunca se preocuparam em ensinar aquela coisa maldita a diferença entre amigo e inimigo. Seus projetos estão repletos de habilidades poderosas, mas não me lembro de uma única linha explicando como controlá-los. Lit não tinha ideia se ficaria mais surpreso com o sangue frio do homem ou com seu conhecimento sobre a Estrela Negra. Desculpe, você acabou de dizer que trabalhou na Forja da Estrela? Qual era a sua função exatamente? O fazendeiro riu alto pela primeira vez em mais de 300 anos. Eu pareço um clérigo para você. É claro que não participei de sua criação. Simplesmente li tudo o que havia para ler para passar o tempo. Não há mais segredos em Kadura. Ninguém se preocupa em protegê-los. Seria uma missão tola, como tudo mais. Não posso prometer nada, mas se você me explicar como funciona o artefato, posso fazer algo por você. Lit sentiu que sua sorte estava finalmente mudando. Ele havia descoberto uma mina de ouro. Ele aprenderia informações valiosas que poderia negociar com o reino de Griffon a seu critério e se aproximar de uma solução para seu problema de reencarnação. 2 pássaros com uma pedra. Eu sinto muito. Estudei-os décadas atrás e sem a habilidade de praticar magia, esqueci quase tudo. O homem sacudiu a cabeça. Eu posso mostrar as plantas para você, no entanto. Eles são fáceis de encontrar, se você souber onde procurar. Meu nome é Redan. Redan juntou as palmas das mãos e fez uma pequena reverência a Lit. Meu nome é Linjus. Lit respondeu sem hesitação. Não tenho ideia se esse cara está realmente agindo por vontade própria ou se ele é controlado pelo item amaldiçoado. Se eu usar meu nome verdadeiro, deixarei um rastro para trás. Outra pessoa pode fazer o que fiz e falar com Redan, já que sou forçado a deixar pontas soltas. O pior cenário, meu falecido diretor está além de qualquer dano. Onde estão as plantas? Nos aposentos pessoais do alto clérigo Meru, dentro do castelo. Não se preocupe. Solos disse sentindo a falta de vontade de Lit em chegar tão perto do artefato raivoso. Mesmo de perto, não vejo nenhuma corda ligando o Redan à Estrela Negra. O item amaldiçoado está no seu ponto mais fraco agora. O ciclo da luz apenas começou e por causa de nossa interferência, a barreira está muito mais forte do que antes. Está bloqueando a maior parte da energia do Geyser Mana.
Se a estrela negra se concentrar em nós em vez de coletar energia, seu próximo ataque também será muito fraco para prejudicar a barreira. Se isso acontecer, o objeto amaldiçoado demorará anos para recuperar sua força. Bom saber. Se Redan está dizendo a verdade, vou ganhar um conhecimento inestimável. Se ele estiver mentindo, um simples portais vai me colocar de volta à barreira e a estrela negra ficará tão enfraquecida que não haverá necessidade de entrar neste buraco do inferno novamente. É uma situação ganha-ganha. Pensamento de Lit. Vamos lá. Não temos tempo a perder. Ele disse. Você não pode entrar na cidade vestido assim. Redan apontou. Ainda existem muitos zelotes que consideram os forasteiros como inimigos. Deixe-me te emprestar algumas roupas. Continua no próximo vídeo.